Pronto, iniciando mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar um pouco, né, de trigonometria no triângulo retângulo, tá? Primeiramente, a gente precisa entender o que é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus incluso aqui, é um ângulo reto, tá? Ângulo reto. Esses lados, os lados do triângulo retângulo, ele tem nomezinhos e a gente atribui nomes a eles. Quais são esses nomes? Hipotenusa e cateto. O que é hipotenusa? É o maior lado? É o maior lado, beleza. É uma das propriedades do triângulo retângulo, né? A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Só que muitas vezes, visivelmente, possa ser que você fique confuso. Eu, por exemplo, olhando aqui, se você olhar esse lado e esse outro lado, eu não saberia qual é maior. Então a gente tem uma outra explicaçãozinha que é muito mais simples e prática, que é o quê? O lado oposto ao ângulo reto. Se o ângulo reto está aqui, o lado oposto a ele é a minha hipotenusa. Tá? Então a hipotenusa nesse caso aqui é o lado C, enquanto que o lado A e o lado B são os meus catetos. Tudo bem? Hipotenusa lado C está oposto ao ângulo reto. Os outros dois lados são os meus catetos. Tranquilo? Não dá para falar de triângulo retângulo sem citar, nem sem falar Pitágoras. O teorema de Pitágoras. Pitágoras naquela época, né, junto de alguns estudiosos, na época também, eles constataram em alguns estudos algumas coisas. Eles pegaram um triângulo retângulo e aí eles formaram quadrados com esses lados do triângulo. Vou mostrar aqui, vou tentar mostrar. Ó. Formar um quadrado aqui com esse lado. Vai até passar ali demais, mas enfim. Tentar mostrar para vocês a teoria dessa bagaça. Criando aqui um quadrado com esse lado. Bom, se é um quadrado, esse lado aqui é C, então todos os outros lados são C também. É isso? Para o outro quadrado aqui, ó. Vou criar esse outro quadrado. Se aquele lado é A, então aqui também é A, aqui também é A e aqui também é A. Para o de baixo. Bom, bora imaginar que fosse um quadrado isso aqui, tá? Eita. Formando aqui um quadrado. Se aqui é B, todos os meus outros lados são B. E o que eles constataram? A área desse quadrado maior, que é o quadrado C, ou seja, a área de C, tá? É igual à soma das áreas dos quadrados menores. Como isso aqui é um quadrado, como é que a gente calcula a área de né, de uma maneira geral, de uma figura geométrica? Base vezes altura. Nesse caso aqui, quem é a base do meu quadrado é C. Quem é a altura é C também, então C ao quadrado. No de cá, quem é a base desse meu triângulo, desse meu quadrado? É A. Quem é a altura? A também, ou seja, A ao quadrado. Quem é a base desse meu outro quadrado é B. Quem é a altura é B também, ou seja, B ao quadrado. Você pode fazer o teste aí, a gente substituir por valores. Por exemplo, se C... Eu vou botar aqui, ó. Vou atribuir valores, tá? 3, 4 e 5. 5. Um triângulo pitagórico aí, só pra gente comprovar. Se você pegar e fizer aqui, ó, C, que é meu lado 5, né? 5 ao quadrado dá quanto? 25. Massa. No de baixo aqui, né? 4. 4 ao quadrado dá quanto? 16. Top. 3 ao quadrado, 9. Faz o seguinte para mim. Ele disse que a área do quadrado maior é 25, é igual à soma dos quadrados menores. O daqui é 9, o outro é 16. Confirma aí para mim 16 mais 9 é quanto? Vou contar até no dedo. 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ou seja, se isso aqui é 25, a gente comprova essa teoria aí
do Teorema de Pitágoras. Então, o que ele conclui? Que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Assim, atribuindo letras, né? Agora eu vou substituir aqui pelos nomes de fato para ficar mais entendível. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? O cateto 1 ao quadrado, né? O cateto 1, o cateto 2 ao quadrado. Ah, Matheus, da onde que vem isso? Eu não sei. Ele já achou, ele já descobriu essa bagaça. Você só tem que aplicar. Já achou que o teorema de Pitágoras é esse? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tudo bem? Isso daqui é o teorema de Pitágoras. Bora fazer alguns dos exemplos aqui pra gente compreender. Vocês nesse momento, igual aquela música. Não sei mais pra onde ir, mas calma que vai resolver. Tenha fé em Deus. Bora lá. O que o teorema de Pitágoras me disse, primeiramente? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Achar a hipotenusa. No exemplo A aqui, ó, pegue o A. Esqueça o B, esqueça o B. Estou no exemplo A. Hipotenusa, x mais 2, ótimo. Então já sei o seguinte, x mais 2 ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, né? Meu primeiro cateto ali, mais x ao quadrado. Massa. Aqui a minha hipotenusa, ó. Aqui é o meu cateto, aqui é meu outro cateto. Resolvendo aqui agora, x mais 2 ao quadrado, o que que é isso? É um produto notável, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x. 2x mais, vezes 2, 4x, né? Mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 4. Maravilha. Agora a gente resolve aqui. 6 ao quadrado, 36. Mais x ao quadrado. É a parte que vocês adoram. X ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui. Quando for passar um pro outro, negativo, né? Então corta. Calma, acho que foi muito rápido. Esse x ao quadrado está positivo. Quando esse x ao quadrado passar para o outro lado, ele passa negativo. Então vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado. Por isso que eu cortei. Aí sobra pra gente o quê? 4x é igual. Esse 4 está positivo. Quando ele passa para o outro lado, ele passa negativo. Então vai ficar o quê? 36 menos 4, 32. Logo, né? X é 8. Tranquilo? Né? 32 dividido por 4, 8. X a gente achou que é 8. No primeiro exemplo. No exemplo de baixo agora. Aqui é o exemplo de baixo. Seguinte, bora dividir esse triângulo aqui em dois. E é o que a gente tem mesmo, né? A gente tem 3 triângulos, mas retângulo, a gente tem 2 triângulos. Retângulos. Vou botar aqui, ó. A, B, C e D. Então pensa comigo. Nesse triângulo maior, que é o triângulo... Eita, é o triângulo ou uma montanha isso aqui, né? Mas tudo bem. Esse triângulo maior ABC, eu tenho 4 e eu tenho 4 raiz de 5 como valor. Beleza? Eu consigo achar esse lado de baixo? Consigo, vou chamar de y. Quem é a minha hipotenusa? É o 4 raiz de 5, ou seja, 4 raiz de 5 ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, né, que é 4 ao quadrado, mais o y ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. E esse 2 com a raiz de 5 eu posso cortar, né? Então sobra o 5 pra gente. 16 vezes 5 é igual a 16 mais y ao quadrado. Beleza? Bora lá. 16 vezes 5 dá 80.
80 é igual a 16 mais y ao quadrado. Esse 16 ele passa para lá, ó, subtraindo, tá? Então vai ficar 64. Y ao quadrado é igual a 64. Raiz de 64 vai ser o quê? 8. Então y é igual a 8. Seguinte, eu descobri que esse lado todo aqui, ó, ele é 8. Ele é 8. Beleza? Qual vai ser o valor desse pedacinho aqui, ó? Qual vai ser o valor? Vai ser o valor total, que é 8, menos esse outro pedaço, que é x. Né? Eu vou botar 8 menos x. Agora eu consigo resolver esse outro triângulo, que é o triângulo menorzinho. Ó, esse triângulo saiu mais aceitável. Tá? A gente já tem aqui o 4, a gente tem x, a gente tem 8 menos x. Teorema novamente. Quem é a hipotenusa? X ao quadrado é igual a 8 menos x ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado. Produto notável de novo, né? Quadrado do primeiro, 64. Duas vezes o primeiro, 16 vezes o segundo, menos 16x. Mais x ao quadrado. E 4 ao quadrado, 16, né? Massa. Mesma coisa aqui, ó. X ao quadrado de um lado positivo. Quando for passar vai ser negativo, então a gente corta. Sobra o que pra gente? 16x vai ser igual a 64, né? Mais o 16 que dá 80. 80 dividido por 16 dá 5. Esse 16 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então x é igual a 5. Tranquilo? Deu para entender aí, né? Bem simples, bem de boa. Aplicando aqui o teorema de Pitágoras. Beleza? Prontinho. Terminada essa parte de Pitágoras, a gente vai entrar agora um pouco nessa parte de trigonometria mesmo, que vai estudar aí nessa parte dos ângulos internos do triângulo retângulo. Tudo bem? Eu trouxe aqui, ó, esse triângulo, tá? De lados ABC. E a gente vai aplicar aí a fórmula do seno, do cosseno e da tangente nesse ângulo. Bora lá? Eu sei que seno é o que? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu sei que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E eu sei que a tangente é seno sobre cosseno. É isso? Maravilha. Se eu sei... Aqui, bora lá olhando o triângulo, tá? Se baseando no eixo X, qual é o cateto? Primeiramente, bora achar a hipotenusa. A hipotenusa é C aqui, ó. Aqui já é minha hipotenusa, tá? Quem é o cateto oposto a X? Ó, tá oposto lá do outro lado. É o A. Então, A é o cateto oposto. Quem é que tá adjacente? Coladinho aí daqui, ó. Coladinho, coladinho. O B. Então, B é o cateto adjacente. Substituindo lá na fórmula, a gente tem que seno vai ser igual ao oposto, que é A, sobre a hipotenusa, que é C. Cosseno, tá? Vai ser o adjacente, que é B, sobre a hipotenusa, que é C. Tangente não é seno sobre cosseno?
que é que eu vou fazer aqui? Tangente. Quem é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, bora lá. Cateto oposto sobre a hipotenusa sobre o cosseno, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso vai me resultar no quê? Bom, a hipotenusa, né? Quando você for fazer a conta lá, cateto oposto sobre hipotenusa, multiplica pelo inverso do segundo. Hipotenusa em cima, hipotenusa embaixo, corto, corto. Então a tangente é quem? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o oposto? É o A. Quem é o adjacente? O B. Nem tem número ainda. Tá? Aqui é só para aplicar essa fórmula aqui nesse triângulo e para saber identificar, tá? Cateto oposto, cateto adjacente, quem é a hipotenusa. Tá beleza, né? Com isso, a gente consegue formar a fórmula da relação fundamental, tá? Do triângulo. Como que a gente faz isso? Eu vou me basear, ó, nas fórmulas do seno e do cosseno. De que forma? Vocês vão ver. Eu vou isolar os meus lados, tá vendo meu lado A e meu lado B nessa fórmula aqui. Se eu isolar meu lado A, eu vou ter que passar esse C multiplicando lá do outro lado, né? Então A vai ser igual a C vezes o S, que é o seno. Beleza? E B vai ser igual a C vezes o cosseno. Aqui é cosseno, tá? Cosseno. Tranquilo? O que que a fórmula da relação fundamental me diz? Eu vou pegar agora o teorema de Pitágoras que a gente já aprendeu. Que é quem? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é C ao quadrado? Não sei ainda, calma. Quem é A ao quadrado? Eu sei quem é A. É C vezes o seno. Isso aqui é ao quadrado. Quem é B é C vezes o cosseno. Isso ao quadrado. Maravilha. Vou fazer aqui nessa propriedade, ó. Então aqui C ao quadrado, né? Aí aqui dentro agora fica o quê? C ao quadrado vezes seno ao quadrado mais C ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. Beleza? Se eu dividir tudo isso aqui agora por C ao quadrado, se ligue. Se eu dividir tudo isso por C ao quadrado, que é o meu elemento comum a todos os termos, eu vou encontrar o seguinte: C ao quadrado com C ao quadrado dá 1, né? Dividindo aqui. C ao quadrado com C ao quadrado dá 1 também, ou seja, sobra o seno ao quadrado mais C ao quadrado com C ao quadrado também dá 1, sobra cosseno ao quadrado. Olha que maravilha, chegamos na fórmula da relação fundamental, que é quem? 1 é igual a seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Ou seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Beleza? Até aqui tá tranquilaço. Chegamos agora na parte dos ângulos notáveis da trigonometria, né? De 30, 45, 60 graus. A gente tem essa tabelinha aqui, muita gente às vezes quando tá aprendendo, e tem gente também que só joga lá na grave a tabela. Então ensina a musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Beleza. Serve, né, pra agilizar o trabalho da gente aí, formar a tabela. Só que a gente às vezes se complica por não entender da onde que vem esses valores da tabela. De onde que vem esse seno de 30, esse cosseno de 45? Não faço a mínima ideia. Quer dizer, é o que eu vou explicar pra vocês, né? Quem já sabe, ótimo. Quem não sabe, vai rever agora. Ou melhor, ver. Bora lá. Imagine esse triângulo aqui.
tá? Com um ângulo de 45 graus. Eu vou começar com o de 45. 45 graus te lembra alguma coisa assim? Metade de alguma coisa? 45 é metade de 90, beleza. E 90 te lembra o quê? Alguma outra figura geométrica? Poxa, um quadrado. Então, o ângulo de 45 graus, ele tem a ver com um quadrado? Sim, exatamente. Olha que maravilha, enxergou o quadrado agora? O verdadeiro significado de quer que eu desenhe. Acabei de desenhar, olha que maravilha. 45 graus. Em um quadrado, todos os lados são iguais. Tá? Então aqui eu vou chamar de lado L. Se esse lado é L, aqui também é L, aqui também é L, aqui também é L. Todos os lados são iguais do quadrado. Tá? Se eu aplicar agora a fórmula de Pitágoras de novo, ó, Pitágoras em tudo. Tá vendo nesse triângulo retângulo aqui, ó? Aqui é a minha hipotenusa. Beleza? Vou chamar a hipotenusa de H. Eu sei que H ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Ou seja, H ao quadrado é igual a 2L, 2L ao quadrado. Se aqui é potência, o contrário de potência é raiz, H é igual a raiz de 2L ao quadrado. Né? 2 não tem raiz, mas L ao quadrado tem. É o próprio L. Né? L raiz de 2. 2 a gente não consegue tirar da raiz porque 2 não tem raiz. Tá? Raiz inteira, eu falo. Raiz quadrada exata. Então, esse H aqui, ó, a gente conseguiu descobrir que é lado raiz de 2. Se você for montar a partir das fórmulas de seno e cosseno, você vai encontrar exatamente os valores da tabela. Ou seja, você forma a tabela a partir disso daqui. Ah, esqueci a tabela. Mas acho mais difícil, né? Você vai lembrar da música. Mas, sei lá, esqueceu, deu um branco. Dá para você fazer lembrando do quadrado aqui, né? E fazendo tudo por lógica. Então, bora lá. Vou fazer aqui só um exemplo. Se eu pegar o seno de 45, seno de 45, ó. Seno de 45. Quem é seno? Lembra lá de mim, para mim. Era oposto sobre hipotenusa. Beleza? Olhando para 45, quem é que está oposto a 45? O lado L. Tá? Lado L. Então, seno de 45, o oposto é o lado L. A hipotenusa L, raiz de 2. Tá? L raiz de 2. Seno de 45 vai ser quem? L em cima, L embaixo. O que, que eu posso fazer? Olha que maravilha. Corta, corta. Aí sobra quem pra gente? 1 raiz de 2. Ué, Matheus, mas o seno de 45 não é 1 raiz de 2, não. É, mas a gente tem que racionalizar antes. Tá? A gente não pode deixar a raiz no denominador. O que a gente faz? Multiplica a raiz de 2 em cima, multiplica a raiz de 2 embaixo. E você chega no resultado, raiz de 2 sobre 2. Ou seja, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Agora vai lá no inferno da tabela e olha aqui esse seno de 45 não é raiz de 2 sobre 2. Olha que delícia. Maravilha, né? Conseguimos completar. Se você fizer isso com cosseno e com a tangente, você vai ver que você vai encontrar também. Tá? Você vai aplicar aqui a fórmula do cosseno. A tangente você sabe que é o seno sobre cosseno, você vai encontrar o valor. Beleza? Agora, e para 30, Matheus, 30 e 60 graus, como é que eu faço? Bora lá. Vou imaginar um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Triângulo onde todos os lados e todos os ângulos são iguais, tá? Então, esse lado aqui no triângulo é L, esse lado também é L, esse lado também é L. Esse ângulo aqui é 60, esse ângulo aqui é 60 e esse ângulo aqui também é 60. Que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180 graus. Se é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais.
Então, bora lá. Se eu passar uma reta aqui no meio desse triângulo, eu faço uma bissetriz dividindo ele ao meio, exatamente ao meio. Beleza? Se isso aqui tudo eu falei para você que é 60, né? Isso aqui tudo, ó, é 60 e eu dividi ao meio, então sobra 30 para um lado e 30 para o outro. Não é isso? Maravilha. Se eu falei para você também que esse lado é L e eu dividi esse lado ao meio, então sobra L sobre 2 para um lado, L sobre 2 para o outro. Né? Dividir no meio é metade, então dividir por 2 o L, que é o nosso lado. O que você vai fazer agora? Você consegue descobrir o valor dessa altura aqui aplicando novamente Pitágoras. Tá? Só que agora quem é a minha hipotenusa? É o L. Ou seja, L ao quadrado é igual ao H ao quadrado mais o L sobre 2 ao quadrado. L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Maravilha. Fazendo o MMC aqui, a gente vai ver que o MMC dá 4, né? Embaixo desse número aqui é 1, embaixo daqui é 1. Fazendo o MMC, a gente acha 4. Beleza? O que a gente faz agora? 4 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4 vezes lado raiz lado ao quadrado, né? Fica o quê? 4L ao quadrado. 4 dividido por 1, 4 vezes H ao quadrado, 4H ao quadrado. 4 dividido por 4, 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Maravilha. Tá? Saí aqui da agora. Considerando essa parte de cima, já que a gente já fez o MMC, 4L ao quadrado, 4H ao quadrado. Esse L ao quadrado eu passo para lá subtraindo. Então vai ficar o quê? 4L ao quadrado menos L ao quadrado do quê? 3L ao quadrado, que vai ser igual a 4H ao quadrado. Beleza? Esse 4 está multiplicando, desce para cá, dividindo. 3L, um monte de conta, né? Mas vocês vão ver que dá certo. 3L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Tá? Vou trazer isso aqui para o lado. H ao quadrado. O que eu faço para resolver isso aqui? Coloco na raiz agora. Então, se H ao quadrado é isso, então H vai ser a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. A gente viu que L ao quadrado tem raiz L. Né? Porque L vezes L é L ao quadrado. Então, sobra quem pra gente? Tirou o L da raiz, né? L. O raiz de 3 não tem raiz, sobra um raiz de 3. E 4 tem raiz, que é 2. Né? Raiz de 4 é 2. Ou seja, o valor da altura ali, ó, do meu triângulo retângulo, ou da minha hipotenusa, ou não, hipotenusa não, né? A minha altura é lado raiz de 3 sobre 2. Beleza? Apliquei o teorema de Pitágoras para achar o valor da minha altura, achei ela aqui. Sabendo disso, eu consigo novamente formar aquela tabela lá de seno e de cosseno. Tá bom? Vou fazer aqui só um exemplo para vocês verem. Vou pegar o de 60. E ó, 60 graus. Seno de 60. Quem é que vai ser o seno de 60? Seno de 60 é o que? É o oposto sobre a hipotenusa. Quem é o oposto de 60? Ó, oposto é o lado raiz de 3 sobre 2. Quem é a hipotenusa? Ó, hipotenusa é o L. Ou seja, lado raiz de 3 sobre 2 dividido por L. O que eu faço nisso aqui?
conservo o de cima, multiplico pelo inverso do de baixo. Olha L em cima e L de baixo. De novo, corta, corta. Quem que sobra pra gente nesse caso? O próprio raiz de 3 sobre 2. Ah, agora tudo faz sentido. Pois é, né? Aqui, ó, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Olha lá na sua tabela. Seno de 60. 60 tá aqui. Raiz de 3 sobre 2. Que maravilha. Não é uma maravilha isso aqui. Então, assim, né? Lembrar da musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1 é legal pra gente ser mais prático, né? Formar lá na hora da prova também, formar logo a tabela, não precisar fazer esse monte de coisa. Mas é legal também a gente entender da onde que vem esses números daqui da tabela. Eles não vêm do nada, do além. Né? E às vezes a gente só toma lá na tabela, grava a tabela e é isso. Mas é importante também a gente entender da onde que estão vindo esses números. Não vem do além, não. Eles têm um valor para cada um deles para formar a tabela. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês foi em relação ao teorema de Pitágoras. Eu falei, né, que a área do quadrado maior ele é igual à soma da área dos quadrados menores. E eu vou finalizar esse vídeo aqui mostrando para vocês isso aqui na prática. Tem um experimento bem bacana. Eles trazem, a qualidade não está muito boa, mas dá para observar aqui. Esse quadrado grande aqui, ó, ele vai encher completamente com esses dois outros quadrados. E vice-versa, tá vendo? O quadrado grande, ó, ele enche aí os dois quadrados menores. Ou seja, é um experimento bem legal que dá pra gente ver na prática aí como que funciona o Teorema de Pitágoras. Bom, espero que tenha servido o vídeo de alguma coisa, né? Tenha ajudado vocês aí a entender um pouco de triângulo retângulo, de trigonometria e de Pitágoras também, né? Qualquer coisa a gente tá aí pra qualquer dúvida. E é isso, valeu. É nóis.